Salmo 103. Eu vou ler e gostaria que você acompanhasse essa leitura. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e de coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos atribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Hoje é um dia especial, e se tem algo que chama muita atenção no desenvolvimento, no processo familiar, é a figura dos nossos pais. A paternidade é algo que chama muita atenção, porque para você ser pai, e quando nós tomamos a notícia de que vamos nos tornar pai, um sentimento de que precisamos ter mais responsabilidade, alguém agora vai depender de mim, vou ter que trabalhar, existe uma questão de manutenção, de sobrevivência, e aí nasce um serzinho ali, e ele começa a se desenvolver, você sabe que esse ser depende totalmente de você, o suprimento dele, o alimento dele, a vestimenta dele depende dos pais, depende do pai, e ele vai crescendo, crescendo, até que um dia, esse filho, já formado, já adulto, ele se apresenta agora não como um homem que depende, ou uma mulher que depende tanto dos pais, mas que já consegue agora estabelecer os seus próprios voos para a vida, e alguns filhos voam para longe, alguns filhos estabelecem a sua independência, e chega um momento, e esse é o caminho natural, em que muitos pais se vão, e ficam os filhos, que agora serão pais, e assim nós vamos caminhando de geração em geração. E quando nós pensamos nos nossos pais, muitas lembranças vêm na nossa mente. Eu já perdi o meu pai há 9 anos atrás, num acidente de carro. Foi um momento muito doloroso, e é muito curioso também perceber o quanto eu vejo meu pai em mim, nas minhas atitudes hoje. Coisas que não observava quando eu era mais novo, hoje eu percebo traços, jeitos e falas que remete à lembrança da figura do meu pai. E se nós fôssemos fazer um exercício aqui, e eu separasse 5 minutos, não vou fazer isso, mas se nós tivéssemos 5 minutos no culto, para pensar no seu pai, a importância que ele foi, ou os momentos de celebração que vocês tiveram, os momentos de dificuldade, as tensões, quais seriam as lembranças separadas nesse processo na sua mente? Quem é o seu pai para você? Se eu fosse perguntar a respeito do nome dele, a respeito das qualidades dele, dos defeitos, que lista você me daria? O que você me contaria do seu pai hoje à noite? Esse texto é um texto de Davi contando para nós a respeito do seu pai. Mas não só do seu pai, também do nosso pai.
Esse texto não nos remete ao nosso Pai terreno, ele nos remete ao nosso Pai celestial. E é um texto maravilhoso. Derek Kidner, que faz o comentário, um dos comentários desse texto, um teólogo, ele vai dizer que esse texto se derrama em gratidão admiradora em cada linha do Salmo. É um salmo onde Davi está expressando a sua gratidão a Deus por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz. Trechos desse salmo são usados em outros salmos e em vários outros livros da Bíblia. Por exemplo, em Jeremias, em Isaías, no Novo Testamento. Esse é um salmo marcante. E é um salmo que vem nos ensinar a respeito do nosso Pai. E se pudéssemos utilizar esse salmo para definir o nosso Pai Celestial, nós poderíamos dizer nessa noite que o nosso Pai Celestial, ele é o próprio amor. É disso que esse texto está falando. Quando pensamos no nosso Pai dos céus, como Jesus ensinou a orar, Pai nosso que estais nos céus, nós temos que trazer à memória que a porta de entrada para interpretar esse Pai é o amor, porque ninguém na terra, e nem nos céus, e nem em qualquer outro lugar, demonstrou tanto amor por nós, como o nosso Pai que está nos céus. E esse texto nos chama muita atenção. Davi começa dizendo exatamente a respeito disso. Se nós fôssemos ser entrevistados por alguém a respeito desse Pai, alguém viesse nos perguntar sobre o nosso Pai Celestial, esse salmo nos ajudaria a responder. Se alguém perguntasse qual é o nome desse seu Pai Celestial, desse seu Pai que você ora para Ele, que você fala com Ele, que você se envolveu com Ele através de um chamado espiritual, através da salvação. O texto vai nos dizer que o nosso Pai tem nome, e o nome dele é Iavé. Iavé. A palavra, ou o nome Iavé, se repete por 11 vezes no texto. Por 11 vezes Davi deixa claro que o pai dele é Iavé. Então você não é órfão, você é filho, e você é um filho que tem pai, e o seu pai tem nome, o nome do seu pai é Iavé. E Deus se apresenta como Iavé lá em Moisés, quando ele chama Moisés para libertar o povo. Moisés diz: eu vou chegar diante de Faraó e vou falar para Faraó que quem me enviou. Deus diz: fala para Faraó que quem te enviou foi o eu sou o que sou. Porque o interessante do nome Iavé é que esse nome foi o nome que nós demos para Deus, porque Deus, na verdade, não cabe dentro de um nome. Nome é aquilo que define um indivíduo na sua completude. Quando alguém chama você pelo nome, a pessoa está limitando o diálogo dela com a sua pessoa. Você é um ser completo. Quando nós pensamos num nome para Deus, Deus não cabe dentro de um nome. Ele está acima de todo nome. Deus é o Deus dos deuses, é o Criador de todas as coisas, é o eterno, é o infinito. Ele não pode se restringir a um nome. Por isso que Iavé é o nome que nós demos para Deus. É o nome que nós estabelecemos para nos comunicar com Ele. E Davi então diz que esse Iavé é o eu sou, aquele que está acima da própria existência. Ele é mais do que a existência. Ele é o Criador, Ele é o eterno, Ele é o poderoso, e Ele é aquele que se relaciona com o seu povo. Deus que nos convida para experimentar do seu governo. Esse Deus Iavé é Deus poderoso, e Ele chama você para experimentar da soberania dEle, e não experimentar simplesmente compreendendo teologicamente que Ele governa sobre tudo e sobre todos. Essa é uma ênfase da igreja reformada. Se você entrar na maioria das igrejas reformadas, você vai perceber que a teologia reformada enfatiza a soberania de Deus. Mas isso não é só um conceito para você guardar na memória, isso é algo para você experimentar no seu dia a dia. Deus é Iavé, Ele é o grande eu sou, Ele é o todo-poderoso que supre as suas necessidades, que governa a sua vida, que controla todas as coisas, que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Ele é o Deus que nós vamos entender claramente no livro de Êxodo, o Deus que faz com que o seu povo viva por 40 anos no deserto. Ele dá todo o suprimento necessário para que aquele povo viva esse tempo todo no deserto. Esse Deus soberano, esse Deus que lá nos evangelhos nós vamos ver Jesus ensinar em Mateus 6, que controla os seus fios de cabelo.
Esse é o Deus que controla todas as coisas, Ele controla os lírios do campo, Ele controla as folhas das árvores, Ele controla o clima, Ele controla poderosos, Ele controla tudo e todos. Esse Deus diz para mim e para você: fique tranquilo, eu sou Yahvé, o Deus poderoso que cuida da sua vida. E aí, como filhos, nós precisamos ter uma reação a esse Deus poderoso, a esse Deus que é Yahvé. E a nossa reação é de descanso, é de tranquilidade, é de confiança, é de vivermos uma vida marcada pela alegria e pela convicção clara de que nós não estamos aqui por acaso, e nós não estamos desgovernados nesse mundo, e as coisas não dependem de mim, mas eu tenho um Pai que supre todas as minhas necessidades, e Ele é Yahvé. Ele é o eu sou, Ele é o Todo-Poderoso que não cabe num nome, porque Ele dirige tudo e todos. O seu Pai Celestial, é um Pai interessado na sua vida, e muito interessado na sua vida. Por isso Ele deu o seu único Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz, para que dessa forma você pudesse entrar na família. E aí, imagine alguém te perguntando sobre seu Deus e qual o nome dele, esse Pai Celestial, e você diz que Ele é Yahvé, e a pessoa então fica um pouco mais curiosa para entender a respeito desse seu Pai, e ela diz: mas como esse seu Pai age para com você? E o versículo 8 vai dizer para nós que esse Yahvé, esse Pai maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é muito benigno. O versículo 19 vai dizer que Ele é soberano, que domina sobre tudo e sobre todos. E aí essa pessoa que está dialogando para tentar entender quem é esse seu Pai diz: mas como é que funciona esses atributos de Deus, misericórdia, compaixão, longanimidade? E aí você vai perceber que o salmista Davi explica tudo isso no próprio texto. Como é esse Pai misericordioso, compassivo, longânimo, muito benigno e poderoso, que rege sobre tudo e sobre todos? Como isso acontece? E aí o texto vai nos informar no versículo 4 sobre esse Deus misericordioso. A sua graça e a sua misericórdia nos redime da morte. Nada assombra mais o homem do que a morte. Nada perturba mais o coração da humanidade do que a certeza que todos têm de que um dia vão morrer. E quando nós olhamos para esse Pai diz para mim e para você: pela minha graça e pela minha misericórdia você foi redimido da morte. Você agora é um ser marcado pela vida. O pior momento da humanidade se tornou o melhor momento para você, porque o pior momento da humanidade, que é a morte, para aqueles que creem nesse Pai, nesse Yahvé, nesse eu sou, significa agora o grande encontro com Ele, significa agora a esperança de vida eterna. Então o nosso Deus, Ele começa a resolver os nossos problemas, a solucionar as nossas questões a partir daquilo que é mais complicado para a humanidade, que é a morte. Ele é o Deus que nos redime da morte, pela sua misericórdia. Pela sua misericórdia Ele é quem perdoa as nossas iniquidades. Deus é misericordioso, Ele não fica armazenando, represando aquilo que a gente faz de errado. Pelo contrário, todas as vezes que nós clamamos pelo perdão dEle, Ele nos perdoa. O versículo 3, parte A, fala sobre isso. O versículo 12 também fala sobre isso. Nós temos um Deus que não fica guardando para Ele aquilo que o entristece. Quando nós pedimos perdão, a Bíblia vai nos ensinar que Ele apaga todas as nossas transgressões. Deus não fica acumulando para jogar no seu rosto algum dia os males que você cometeu contra Ele. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Todo dia é um dia maravilhoso para nos relacionarmos com Deus. Todo dia é um dia para experimentarmos as suas misericórdias, que trazem ao nosso coração do perdão. Mas esse Pai misericordioso, Ele nos redime da morte, Ele perdoa as nossas iniquidades. Versículo 3, parte B, vai nos informar que essa misericórdia dEle também cura as nossas enfermidades. Aí você pode ouvir alguns da teologia da prosperidade dizendo que se a misericórdia de Deus cura as minhas enfermidades, eu não posso ficar doente aqui na terra. Na verdade, esse texto é um convite para pensarmos na eternidade também. É lá que nós teremos as nossas enfermidades curadas. Mas esse texto é também um texto messiânico, porque quando Jesus vem à terra, Ele pisa aqui
e ele está ali diante de enfermos, ele cura esses enfermos para mostrar que a misericórdia dele também é capaz de curar os enfermos, mas nós também podemos clamar a ele quando nós estamos enfermos, porque pela misericórdia dele Deus pode nos curar. A misericórdia do Senhor, ela nos redime da morte, ela perdoa os nossos pecados, ela cura as nossas enfermidades, mas o verso 10 também nos ensina que Ele não nos trata como merecemos por causa da sua misericórdia. Quando Deus se relaciona conosco, quando esse Pai se relaciona conosco, existe um filtro chamado graça e misericórdia. A misericórdia, ela é definida como um atributo de Deus, aonde Deus não nos pune como nós merecemos ser punidos, aonde nós não sofremos as consequências do nosso pecado de maneira plena. Deus, Ele retém a consequência do nosso pecado por causa da sua misericórdia. Por isso, o texto vai dizer no verso 10 que Ele não nos trata como merecemos, porque Ele é misericordioso. Ele não pesa a mão sobre nós com tanta força. Ele tira a força quando Ele tem que nos disciplinar. Pela sua misericórdia, verso 9 nos ensina, Ele não se ira e nem nos repreende para sempre. Deus não é um pai que está interessado no seu mal. Deus não é um pai que está interessado em complicar a sua vida. Deus é um pai que está interessado num relacionamento íntimo e sincero com você. Deus é um pai que está interessado em cuidar da sua vida. Ele é misericordioso, Ele é Deus bondoso, Ele é Deus maravilhoso. Mas o texto diz que além de misericordioso, esse pai também é compassivo. Assim como um pai, Ele compadece dos que o temem. Meus irmãos, uma das características dos pais aqui na terra é trazer solução aos problemas que os filhos estão enfrentando e os filhos não têm condição de resolver. É exatamente a ideia da proteção. Esse é um atributo dado aos pais aqui na terra. Proteger o seu filho, proteger a sua casa. E quando nós olhamos para esse texto, ele está falando exatamente sobre isso. Assim como um pai sofre com o sofrimento do filho, o nosso Deus também sofre com aqueles que temem o seu nome. Deus se importa com o seu sofrimento. Talvez nós precisamos acreditar mais na compaixão de Deus. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui nessa terra, Ele revelou a sua compaixão às pessoas. E essa compaixão provocava sentimentos em Jesus. Sentimentos que, como lá em Mateus capítulo 9, o texto vai dizer, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se deles, porque estavam aflitos e exaustos como ovelhas que não têm pastor. O que é compaixão? Compaixão é você ter empatia com a dor do outro. Nós precisamos acreditar nisso. Temos um Pai que se envolve com o nosso sofrimento. Você não sofre só. Deus não está bloqueado para receber toda essa carga de dor que você está sofrendo. Quando nós pensamos em alguns profissionais, como por exemplo profissionais da medicina, profissionais da psicologia, são pessoas que são preparadas a não se envolver com o sofrimento do outro, porque isso pode até comprometer o tratamento. Então existe uma distância que o indivíduo precisa ter do sofrimento do outro. Imagina alguém que trabalha numa emergência de um hospital, numa urgência, se cada machucado, se cada pessoa que chega ali com um problema grave, atropelado ou qualquer outra situação complicada, essa pessoa começa a chorar com a família. Não, ele tem que trazer solução para o problema ali. Mas nosso Deus é diferente. Ele não trabalha numa emergência, apesar dele usar aqueles que trabalham na emergência. Nosso Deus senta com você e chora. Ele é compassivo. Você precisa acreditar que aquilo que dói em você, dói em Deus. Aquilo que te causa tristeza, também entristece o coração de Deus. Isso é compaixão. E Jesus se revelou desta forma quando pisou nessa terra. Cada problema de cada pessoa, Ele se envolvia, porque Ele é Deus compassivo. Essa compaixão e essa misericórdia são demonstradas na figura do filho pródigo. Quando nós temos ali aquele filho, depois de gastar tudo o que tinha, pega a sua herança antecipadamente, ele volta para o pai. E o pai está ali de maneira compassiva, misericordiosa, recebendo aquele filho de braços abertos.
Deus estará sempre de braços abertos para dizer para você: filho, vem aqui que o papai não vai te desamparar em hora nenhuma. Não tem situação, não tem momento em que Deus desampara os seus filhos, muito pelo contrário, Ele está sempre pronto para receber os seus filhos quando eles estão voltando de situações difíceis ou quando eles estão enfrentando momentos delicados na sua vida. Esse pai, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele se envolve com a gente, mas ele também é longânimo. Longânimo, a palavra longanimidade significa muita paciência. É uma paciência esticada ao máximo. O nosso Deus é longânimo, Ele tem muita paciência conosco. E nós podemos ver isso quando Deus está conduzindo o povo por 40 anos no deserto. Preste atenção nessa narrativa. Você vê ali um povo que reclama o tempo todo, um povo que está sempre murmurando, e você vê Deus demonstrando a sua paciência com aquele povo. Nenhuma outra parte na Bíblia mostra quão facilmente o homem esquece insistentemente do quanto Deus é bom para com ele. Como nós temos uma tendência de esquecer as bênçãos que são derramadas sobre as nossas vidas. Como nós nos apegamos a alguns problemas que estão pelo caminho e esquecemos as maravilhas do Senhor que estão à nossa volta. E às vezes isso tira a capacidade do louvor, às vezes isso tira a nossa capacidade de adoração e nos faz sermos murmuradores, gente que reclama. É muito triste você estar do lado de uma pessoa que só reclama, porque quem reclama está reclamando do Pai. Se você reclama de onde você mora, você tem que lembrar que quem te deu a casa foi o Pai. Se você reclama da comida, você tem que lembrar que quem pôs a comida na mesa foi o Pai. Se você reclama, do que você reclama? Você está reclamando do Pai, porque do Pai vem todas as coisas. Por isso nós precisamos aprender a ter um coração marcado pela gratidão. Se você quer saber se você está bem com o Pai ou não, se você está tendo uma relação saudável com Deus ou não, veja o quanto as queixas, as reclamações fazem parte do seu dia a dia. E aí, essa pessoa que está dialogando com você, querendo conhecer esse seu Pai Celestial, ela já perguntou qual o nome dele, já perguntou quem ele é, você falou que ele é misericordioso, compassivo, benigno, e aí ele pediu para você explicar isso, você explicou, e essa pessoa então pergunta: mas o que ele pensa de você? O que esse seu pai pensa de você? O salmista vai nos responder. Deus olha para nós e Deus nos vê como pessoas frágeis. Versículo 14. Ele sabe que nós somos pó. Pó. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus nos vê. Porque do pó nós fomos formados. Mas o curioso é que às vezes nós nos achamos mais do que somos. A gente acha que somos tão mais que nem precisamos tanto de Deus. Por isso, me chama a atenção nesse Salmo de Davi, não só Davi mostrando quem Deus é, mas também Davi mostrando o que Deus pensa de nós. E nós precisamos entender que não passamos de pó. Daqui 100 anos você vai descobrir isso. Todos nós, em breve, voltaremos para o pó. A vida está passando, gente. A vida está passando. A vida tem começo, meio e fim. Deus sabe disso. O problema é que às vezes nós achamos que somos eternos nessa terra. E o salmista Davi então nos convida para nos depararmos com a realidade. Cuidado com os investimentos que você tem feito aqui. Cuidado com o seu coração. Cuidado com aquilo que você tem depositado a sua confiança. Cuidado com o que você está se apegando. De repente você está investindo energia, tempo, achando que tudo se estabelece aqui. E aí o próprio Deus nos avisa hoje à noite como um pai amoroso. Você é pó. Você está passando. E existe uma outra realidade, é melhor você começar a investir nela. Como Jesus Cristo fala, precisamos desapegar das coisas terrenas e começar a investir naquelas coisas que são
eternas, celestiais, do alto. Nós precisamos estar atentos a essa realidade. Muito cuidado, você que se considera um filho de Deus, mas tem procurado usufruir e acha que o máximo de prazer e de alegria que se pode ter na sua existência está aqui na terra. Não está. Quem se deparou um dia com a salvação em Cristo Jesus entende que as coisas vão acontecer na eternidade. Começam aqui, mas vão acontecer na eternidade. Nós somos pó, frágeis, somos passageiros como a flor do campo, versículo 15, somos finitos e propensos ao esquecimento, versículo 16. Somos propensos ao esquecimento. Ou seja, como a própria Bíblia revela, somos pecadores, rebeldes, desobedientes. Qual a chance desses filhos desenvolverem um relacionamento saudável com o pai? Se de um lado você tem um pai amoroso, do outro lado você tem filhos egoístas. Se de um lado você tem um Deus infinito, do outro lado você tem filhos finitos. Se de um lado você tem um Deus bondoso, do outro lado você tem filhos maus. Se de um lado você tem um Deus longânimo, do outro lado você tem um monte de filho impaciente e ansioso. Enfim, de um lado tem um Deus santo, misericordioso, bondoso, do outro lado tem filhos pecadores. Qual a possibilidade desse relacionamento dar certo? Pergunta a pessoa que está querendo conhecer seu pai. E aí o versículo 17 nos responde qual a possibilidade desse relacionamento dar certo. Diz assim o texto: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. O que faz o relacionamento de um Deus santo dar certo com filhos pecadores é a misericórdia do Senhor. Deus nos trata com a sua misericórdia. E o texto enfatiza não só a misericórdia, mas também a justiça que são derramadas, tanto uma quanto a outra, sobre os filhos que são tementes a Deus. E aqui nós temos um ponto a ser destacado: o temor do Senhor. Isso não acontece, esse relacionamento não se estabelece com qualquer pessoa, e nem com qualquer membro. Não é porque você é membro de uma igreja, não é porque você frequenta uma comunidade evangélica, que você pode experimentar disso que o salmista está falando. Não. Isso aqui é experimentado por aqueles que temem ao Senhor. E o que é temor? Temor é uma palavra que ela tem a ver, na sua origem, com medo mesmo, né? Você precisa ter medo de Deus, mas não é um medo como se Deus pudesse te fazer algo mal. Não é essa a base. A base é um Deus tão grande, é um Deus tão poderoso, é um Deus tão sublime, é um Deus que se assenta no trono e governa todo o universo, que quando você se achega diante dele, isso precisa te assombrar. Isso precisa causar uma reação em você de pequenez. Por isso que o salmista coloca: é um Deus grande e poderoso, por outro lado, você tem um humano que é pó. E quando esse humano tão frágil chega diante do Deus tão poderoso, isso precisa gerar no coração dele uma reação de tremor e de temor. Nós precisamos entender que Ele é Deus e tratá-lo como tal. Por isso que quando pegamos o Decálogo já inicia-se dizendo que nós devemos temer a esse Deus, não tomar o nome dele em vão, entender que Ele é Deus acima de tudo e acima de todos. Princípio importante que nós estamos perdendo é o temor de Deus. Precisamos ter reverência, precisamos entender que a presença dEle precisa nos humilhar, nos colocar no nosso lugar, porque é esse temor que vai nos conduzir à obediência do versículo 18. Quando tememos, nós então como filho obedecemos. Aliás, naqueles 5 minutos, que você provavelmente pensou no seu pai durante o dia de hoje ou em algum momento, cada um aqui sabe como o pai se comunicava de maneira disciplinar. Eu sei o poder que tinha um olhar do meu pai. Era só olhar, né? Alguns só falavam uma vez. Aliás, essa era uma frase, né? Há muitos anos atrás: eu só vou falar uma vez. Hoje fala 30, 40. Só vou falar uma vez.
Isso gerava o que no filho do coração? Perdão, no coração do filho? Temor. E o temor significa que o filho acha que o pai não o ama? Não. O Senhor disciplina a quem Ele ama. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos desenvolver a reverência a Deus em nossos corações. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus cheio de graça. Mas Ele também é um Deus de justiça. E Ele quer que os seus filhos temam o seu nome. Qual o resultado disso? Provavelmente o resultado dessa relação de alguém que reconhece Deus como bom, como misericordioso, como longânimo, e que também se reconhece como pó, como frágil, passageiro, e que teme a Deus por saber que esse Deus é um Deus tão maravilhoso. O resultado disso é uma boca cheia de adoração. É uma boca que bendiz a Deus o tempo todo, e talvez esse seja o tema central do Salmo. Se você prestar atenção, o Salmo começa bendizendo ao Senhor, e o Salmo termina bendizendo ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O texto termina dizendo: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, bendizei ao Senhor vós todas as suas obras. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Alguém que entende Deus como um ser grande e poderoso, e se entende como um ser tão pequeno e frágil, e percebe o amor desse Deus, a graça e a misericórdia, não tem outra reação senão glorificar esse Deus o tempo todo e a todo momento. Inácio de Lahananga, ele diz: a avalanche de ternuras divinas vem rolando por todas as torrentes da Bíblia e desemboca finalmente e se condensa na síntese de João: Deus é amor. A Bíblia é um livro de avalanches que mostram a ternura de Deus e desemboca no fato de que Deus é amor. É isso que esse salmo vem nos ensinar. Deus é amor. Porque um Deus tão grande, se importar com seres tão pequenos, Ele revela uma proporção de amor que a nossa mente não é capaz de decifrar. Por isso, concluindo, as pessoas precisam entender que nós temos um Pai Celestial, que é amor. E nós precisamos conhecer o amor desse Deus na prática, percebendo a nossa fragilidade, a nossa dependência, deixando o nosso orgulho de lado, a nossa autossuficiência. Às vezes nós nos perdemos nos afazeres, nos projetos, nos sonhos, nas buscas nessa terra, e esquecemos de Deus. Para um pai que teme a Deus, para um pai que ama a Deus, não tem coisa pior do que ver que os seus filhos estão se distanciando de Deus e se envolvendo com muita ênfase com as coisas desse mundo. Porque o princípio de toda a sabedoria é o temor a Deus. Se você quer honrar os seus pais, se você quer ter uma vida feliz, se você quer aprender a cada dia mais a experimentar das benesses de Deus para você, desenvolva o seu temor para com Ele. Obedeça ao Senhor. Daí, por fim, surgirá nos seus lábios louvor e adoração o tempo todo. E como salmista você vai poder cantar: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que nós possamos, como filhos, bendizer a esse Deus maravilhoso que é o nosso Pai e que tanto nos ama, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado porque Tu és esse Deus maravilhoso, Deus bom, Deus poderoso, Deus misericordioso, benigno, longânimo, compassivo, grande, Yahvé, eu sou, Deus poderoso, majestoso. Do outro lado estamos nós, seres finitos, frágeis, vacilantes, dependentes, egoístas. Só a Tua misericórdia, Deus, para nos alcançar. Só a Tua misericórdia para nos transformar. Só a Tua misericórdia, Deus, para fazer com que nós desenvolvamos o temor necessário
Temor esse que dará origem a toda obediência. Obediência que vai produzir louvor e adoração. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajude como filhos a entender a grandeza do Teu amor, revelada em Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado porque o Teu Filho se encarnou, veio ao mundo para resgatar estas pessoas. E muito obrigado, porque nós podemos chamar-te de Pai. Muito obrigado, porque nós temos um Deus que se relaciona de maneira íntima conosco, se preocupa com todas as questões da nossa vida, se importa com cada atitude, com cada problema que estamos atravessando, e um Deus que nos dá segurança, porque é um Deus soberano, e um Deus que nos diz hoje à noite e o tempo todo: eu estou com você em todo o processo, eu cuido da sua vida, nada vai acontecer com você que não venha da minha vontade. Que nós possamos tranquilizar o nosso coração, que nós possamos ter segurança em Ti, porque Tu és o nosso Pai, Pai amoroso, Pai supremo, Pai bondoso, Pai misericordioso, a quem devemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E é por isso que a nossa alma bendiz ao Senhor nessa noite. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.